Essa é a Escola Básica Manuel Coco. É uma escola primária que fica em Odivelas, na região metropolitana de Lisboa. E foi aqui que aconteceu um caso de agressão a uma criança de 7 anos. Uma mãe brasileira, a Maria, que você vai conhecer a seguir, nos procurou na redação da Coluna de Terça para falar que o filho dela, que é autista, foi agredido por uma assistente durante o horário de almoço. E a Maria está aqui, ela vai conversar conosco. Maria, eu queria que você contasse pra gente como que isso chegou para você, como que você ficou sabendo o que tinha acontecido com o seu filho. Bom dia, Cintia, tudo bem? Na última terça-feira, eu estava no trabalho, por volta das 14h58, eu recebi uma ligação, eu percebi uma chamada não atendida no meu telemóvel, que era da escola. Retornei a ligação, consegui falar com a responsável, que é a professora Alexandra, e fui comunicada que tinha ocorrido um problema com o meu filho durante a refeição. Certo? O meu filho, como você já citou, ele é autista, tem ainda um diagnóstico inconclusivo, abrangido pelo artigo 54 de necessidades especiais, então ele realmente precisa de assistência na maior parte do tempo que ele fica dentro da escola. E é importante dizer que esse artigo 54 aqui em Portugal, ela conseguiu uma autorização da Câmara, que abrange exatamente os cuidados que o filho dela necessita, sendo ele uma criança autista. Ou seja, a escola tem conhecimento, não é? A escola tem total conhecimento das condições dele. Ele já vem sendo acompanhado pelo artigo 54, eu tenho aqui registrado desde o dia 14 de janeiro de 2020. Enfim, durante o período do almoço, a auxiliar tentou forçá-lo a comer. Sabemos que uma das características do espectro do autismo é justamente a limitação ou a intolerância a determinados alimentos. No caso do meu filho, normalmente ele só aceita a sopa. E durante essa situação dela tentar obrigá-lo a comer, isso foi dentro do refeitório, na presença de todas as outras crianças, ele reagiu e a palavra que foi usada para mim foi essa: ele deu um pontapé na auxiliar e a mesma revidou com... Eu recebi 2 palavras, na primeira ligação uma cotovelada, quando eu estive aqui pessoalmente foi uma bofetada no rosto, ao qual meu filho, o nariz dele começou a sangrar, e isso não foi me avisado a respeito do sangramento, eu não fui avisada. Imediatamente eu saí do trabalho e me dirigi para cá, junto com o pai. Quando chegamos aqui, já tinham pintado o rosto dele, não tinha mais nenhum vestígio no rosto, de sangue nenhum, também não ficou hematoma. Porém, foi chamado o diretor do acampamento, ao qual me comunicou que a medida que estava sendo tomada naquele momento era apenas transferir a profissional para outra unidade de ensino. Então, nesse momento que eu estou falando com você aqui, essa profissional totalmente despreparada, ela está em outra instituição de ensino, lidando com outras crianças. Aqui eu tenho o casaco do meu filho, que está sujo, com as manchas de sangue que expeliu do nariz dele. Pode mostrar aqui. Infelizmente a cor do casaco não ajuda muito. Vou mostrar aqui na câmera 2. Eles, quando chegaram, falaram do que havia acontecido, mas não mencionaram sangue nem nada. Se reuniram com você, falaram da situação da professora, da auxiliar, que ela ia ser transferida. Como é que você soube do sangue? O sangue eu soube, na verdade, porque depois que me deram esse posicionamento de que iriam transferi-la, no primeiro instante seria essa a providência, eu solicitei que fosse chamada a equipe, que é uma equipe da PSP, que é a polícia da Escola Segura, para que ficasse registrada essa ocorrência. Porque eu não me senti segura naquele momento de apenas saber que ela estava sendo transferida e não saber exatamente quais as medidas legais que eu poderia tomar. Boa tarde. Eu gostava de falar com a professora Alexandra, que é responsável pelo ensino na escola. Ela neste momento não está. E a que horário que é possível encontrar ela? Se calhar hoje já não dá, se calhar só amanhã. E amanhã, a partir de que horário que a professora Alexandra chega? Em princípio, para as dias das 9 já cá está. A partir das 9. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Uma boa tarde. Com Bom dia, licença. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de falar com a Alexandra, responsável pelo ensino. É a coordenadora. A coordenadora ainda não chegou. E tem previsão de horário que ela chega? Tinha me dito que era às 9. Há muitas vezes que ela às 8 e tal está cá. Hoje é que não veio porque deve ter alguma reunião lá embaixo na sede.
dia, tá tudo bem? E a senhora como está? Tá tudo bem, obrigada. Peço desculpa, o senhor estava a filmar? Estava a filmar? Estamos a filmar. Com a autorização de quem da minha imagem? Estamos aqui fora. Somos a imprensa. Mas eu vou aparecer. Vai Pedi uma aparecer. autorização. A senhora é um agente público no exercício da função pública. Aí pode Não se aparecer. pede ao primeiro-ministro, no exercício da função pública, autorização para filmá-lo. Agora, se a senhora estiver no exercício da sua privacidade, eu não posso. Eu gostava de saber se é possível falar com a professora Alexandra, a diretora. Obrigada. Não, a gente quer saber se é o posicionamento da escola e a cultura pedagógica da escola é agressão a crianças. Vai na nossa sede. Não tem problema. A senhora não me dizendo, se a senhora não diz, a gente admite que a senhora também participa de agressão de crianças. Todos os dias. Todos os dias. Gravou isso? Todos os dias. Como que o seu filho te falou sobre o que aconteceu e o que é que te fez decidir procurar a mãe do Theo, a Maria, e contar para ela o que tinha acontecido? A Maria me ligou contando o que tinha acontecido e ela estava muito desorientada e eu e meu esposo estávamos trabalhando de casa e eu tentei acalmá-la diante do que tinha acontecido. E, na verdade, eu liguei para a PSP, para a esquadra, para saber o que devia ser feito com relação à situação toda. E aí foi eu que mandei para ela mensagem falando para ela desistir da escola e chamar a escola... esqueci o nome. Do departamento da Escola Segura, da PSP. Eu perguntei, e aí, como é que foi o dia hoje e tal? Foi tranquilo. Eu falei, filho, o que aconteceu com o Theo no recreio? Aí o Theo não estava bem, mamãe. Ele não estava conseguindo se controlar muito bem na hora do almoço. E ele estava muito nervoso, muito nervoso. Ele estava chorando muito e estava muito agressivo. Ele estava batendo nas auxiliares, estava uma confusão só. Só que ele bateu na Ruth e a Ruth foi nele. Pra Ruth, quem bate, leva. Falei, Lucas, sério? E tava escorrendo sangue do nariz, ranho, tava uma doidura só. Falei, Luquinhas, quem viu? Todo mundo. Falei, todo mundo, meu filho? Todo mundo viu. Enfim, foi isso. Ok. Essa mãe desse coleguinha falou, tá, mas o que aconteceu? Aí falou, olha, ela tentou forçar o Theo a comer, o Theo deu-lhe um pontapé e ela deu-lhe um safadão, um tapa no rosto, muito forte, e ele sangrou. E quando no que ele começou a sangrar, ela arrastou ele pelo meio do refeitório e levou ele de fora dali. Então, pronto, eles fizeram o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência deve ser, por quê? Porque se trata de criança. Uma criança é considerado, né, vulnerável. Então, esse boletim de ocorrência, especificamente nesse caso, que a gente está falando de lesão corporal, porque se houve, né, eu não sei se a polícia agora, se a PSP já foi informada sobre a questão do sangue, mas se foi, pronto, então, isso tem que constar no boletim de ocorrência, porque é importante, porque a gente está falando de um crime de lesão corporal qualificado, praticamente como se fosse qualificado, porque é uma ofensa à integridade física de uma pessoa vulnerável, que não tinha como se defender naquele momento, uma criança de 7 anos, né? Então, inclusive está no Código Penal isso, artigo 132. São as consequências, né? O que acontece depois de uma violência, né? Na verdade, a criança, né, nessa idade, ou às vezes uma idade ainda, né, ainda menor, ela ainda não tem, assim, muitos recursos, né, para simbolizar esse ato, né? Ela sofre uma violência, mas é a partir do momento onde essa criança vai crescendo, que ela vai se desenvolvendo, né, que ela começa a ter recursos para nomear o que aconteceu com ela, né? Ela vai ela começa a dar nome, né, ao que aconteceu. E aí é nesse momento que isso começa a ser associado à humilhação, né, a uma forma de dominação. Ela percebe ali que existe um abuso de poder, que é uma estrutura de poder, que a escola, quando está, né, exercendo a violência dessa maneira, ela está fazendo uso de um abuso de poder. E, obviamente, né, isso vai deixar marcas e deixa cicatrizes, né, na criança. Agora,
a gente diz aí na psicanálise, isso deixa uma escrita no corpo, inclusive, né, do sujeito, e o que a psicanálise pode, né, fazer é pensar nesse a posteriori, né, porque a significação, a nomeação, né, desse ato, ele vai ser feito num momento posterior, né, o que o sujeito vai fazer, vai construir daquilo, e a psicanálise, ela pode entrar nesse momento, assim, operando nesse momento onde a gente pode tentar construir um novo sentido para essa experiência, né? Dizendo, se a senhora não diz, a gente admite que a senhora também participa de agressão de crianças. Todos os dias. Todos os dias. Gravou isso? Todos os dias.